Senhor a todos nossos amigos. Estamos nesta feita na lição número 7, da Escola Bíblica Dominical da classe de adultos. E nesta feita nós estaremos tratando sobre o título A Promessa de um Coração Novo. Quem já não se perguntou sobre vou fazer isso porque senti no meu coração? Ou vou fazer aquilo porque sinto paz no meu coração? Então nós hoje estaremos falando sobre a promessa de Deus em nós termos um coração novo. E o nosso texto áureo, na base bíblica do profeta Ezequiel, capítulo 36, versículo 26, que diz assim: E vos darei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei o coração de pedra da vossa carne, e vos darei um coração de carne. Logo, nós não estaremos tratando nesta lição sobre o nosso órgão chamado coração, mas nós estamos indo muito mais além, porque a cerne do coração é o que nós pensamos, a nossa mente, e o que nós sentimos. Então nós estaremos trabalhando dentro desse novo homem que o Evangelho proporciona para cada um que realmente é transformado por Deus. A nossa verdade prática diz assim: o salvo em Cristo Jesus tem um coração novo, voltado para a palavra de Deus e disposto a fazer a sua vontade. Então, esse coração novo que a graça nos proporciona, ela trabalha dentro do livre arbítrio, porque eu tenho que ter disposição daquilo que eu estou ouvindo, daquilo que eu estou escutando, aquilo tem que transformar em prática, a prática da vontade de Deus. Então, a nossa introdução, ela nos diz assim: o coração tem uma perspectiva bíblica muito singular. A palavra se refere à realidade da vida interior de cada pessoa. Cada pessoa tem a sua realidade. Cada pessoa tem os seus meios de amizade, os seus vínculos. Por isso que a introdução diz: a palavra se refere à realidade da vida interior de cada pessoa. Por isso que ao longo da Bíblia nos deparamos com conselhos que nos incentivam a cuidar do coração, guardá-lo de todas as influências maléficas. Você mesmo que está me ouvindo, quantas pessoas que você já conheceu que pegaram um caminho do mal por causa de influências de pessoas? Ou seja, o que você ouve tem o poder de alterar o curso da tua história. E nós devemos mudar o curso da nossa história somente pelo poder da palavra de Deus. Todo aquele cristão, como foi chamado lá em Antioquia, todo cristão, seguidor de Jesus, ele deve sim ser influenciado, não por conversas alheias, mas por orientação do Espírito Santo, pela palavra de Deus, pela pregação do Evangelho, e não cair em ciladas maléficas. Então, o coração, segundo a Bíblia, é o centro da vida. As promessas para o coração vai ser o tema desta lição. Então, adentramos no nosso primeiro tópico, que tem como título o coração na perspectiva bíblica. Síntese: o coração se refere ao homem interior, para revelar o centro da vida mental, emocional e espiritual do ser humano.
Então, nós estamos tratando aqui, no primeiro tópico, sobre o coração na Bíblia. Então, essa palavra se refere ao homem interior, a fim de revelar o centro da sua vida, mental, emocional e espiritual do ser humano. Então, nós temos 3 áreas específicas que nós vamos tratar aqui. O que nós pensamos, o que nós sentimos e também sobre a nossa vida espiritual, quem nós cultuamos. Desse modo, o apóstolo Paulo faz referências do homem exterior e o homem interior. Por quê? Porque dentro de uma área teológica, nós temos a tricotomia. A tricotomia fala do ser humano, porque o ser humano tem o corpo, que é a carne, por isso que nós não estamos tratando sobre o órgão chamado coração, porque esse órgão faz parte desse homem exterior, a carne. Mas nós também temos mais 2 áreas, que é a alma e o espírito. Então nós somos seres tricotômicos, ou seja, temos corpo, alma e espírito. E é dentro dessa integralidade, corpo, alma e espírito, o homem interior que a Bíblia aplica a palavra coração. Tudo faz parte da nossa alma e do nosso espírito. E nós estaremos tratando dentro dessas promessas, não a parte física, mas sim a parte do nosso interior. E o apóstolo Paulo vai nos explicar sobre a circuncisão do coração. Por quê? Porque nós temos a aliança, ela é dividida em 2 alianças. Primeira, a velha aliança e a nova aliança. Temos o Velho Testamento, o Novo Testamento. Testamento, aliança. Velha aliança, nova aliança. A velha aliança, ela foi fundamentada com Abraão na instituição da circuncisão, aonde a carne do prepúcio, ela era cortada. Então, todo descendente de Abraão, ele era circuncidado, fazendo diferença entre os povos. Nós vemos a marca da circuncisão quando a filha de Jacó, Diná, ela foi desflorada e eles, para fazer aliança com o povo, falou-se para eles se circuncidarem. Não vamos entrar dentro desse aspecto, mas estamos tratando sobre essa velha aliança da circuncisão da carne. Logo depois, Moisés fez uma nova malha de circuncidados. Depois nós sabemos que quem nasceu os 40 anos do deserto precisaram também uma nova malha de circuncisão. Então era marcada pela carne. A lei trabalhava na carne. Por isso que Paulo falou, a letra mata, não cumpriu, era apedrejado, a letra mata. Mas a graça, nós não somos circuncidados num pedaço da nossa carne, porque a graça, ela não trabalha na carne. A graça trabalha no homem interior. Este homem interior, ele é transformado. Então, quem é circuncidado é o nosso coração. Muda-se o nosso meio, muda-se os nossos pensamentos, muda-se os nossos sentimentos, muda-se como nós começamos a trabalhar na nossa espiritualidade. Porque a nossa circuncisão não é uma marca física, mas é uma obra no Espírito Santo realizada em cada pessoa. Por isso que nós recebemos um coração novo. Dentro de um coração novo, nós adentramos na nova aliança. E esta nova aliança é a lei do nosso coração, E Deus promete que
A Israel de Deus terá o seu coração transformado, mudado em um novo povo. Então, o coração de quem está em Deus, a nossa síntese, o coração novo é inclinado para Deus, consciente da sua vontade e sabe que Deus conhece todas as coisas. Então, agora nós temos um coração inclinado a Deus. Quando uma pessoa recebe Deus, Cristo, como seu Salvador, ele passa por um processo. E esse processo é chamado regeneração. Essa vida, ela é regenerada agora para Cristo. Ele começa a enxergar o reino de Deus. E ao mesmo tempo, ele tem consciência da sua necessidade espiritual. Quando nós somos cegos espirituais, nós não enxergamos o pecado. Nós não sentimos o que é pecado. Quando nós somos cegos espirituais, nós não temos necessidade de agradar a Deus. Mas agora, quando nós somos regenerados, nós entendemos que a nossa salvação agora não é por atitudes, não é por mérito. Salvação não é meritocracia. Salvação é um ato da graça genuína de Deus. Você começa a enxergar que você não era um merecedor, mas agora você sente essa necessidade espiritual. Você enxerga o pecado e você vive para agradar a Deus. João capítulo 3, versículo 3 diz assim: na verdade, vos digo, aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Então nós entendemos que o nascer de novo não é uma atitude de escolha. Para servir a Deus, tem que nascer de novo. E Deus, Jesus, ele fez esse projeto para as pessoas. Se você não nascer de novo, não pertencerá ao reino de Deus. Então, quem tem um coração regenerado, logo tem um coração transformado. O apóstolo Paulo mesmo, ele fala que as coisas velhas ficaram para trás, porque tudo se fez novo. Uma era o Paulo fariseu. Agora, o Paulo cristão, regenerado, transformado, se tornou um novo homem. E assim na igreja, temos muitos Paulos que Jesus ganhou para si pela sua graça e tem os transformado e feito deles homens e mulheres de Deus para ganhar as nações para Cristo. Então, logo agora, nós temos um coração consciente. Nós temos consciência da vida que nós levamos. Ou seja, o nosso coração agora, ele passa por meditação. Nós ponderamos, nós avaliamos todas as coisas. Nós não temos uma vida à la vontade, porque tudo é muito bem analisado. Lembram-se quando os pastores foram ver Jesus e todos ouviram, se maravilharam com o que os pastores falaram através da revelação dos anjos de Deus? E a Bíblia diz que Maria, sua mãe, guardava tudo em seu coração. Então, hoje, nós, servos de Deus, com coração consciente, nós avaliamos as coisas, nós meditamos
e cada atitude tem que ser bem pensada. Então, Deus vê agora o coração. Diz aqui a lição: Tu, pois, ó Senhor dos exércitos, que provas o justo e vê os pensamentos e o coração. Veja eu a tua vingança sobre eles, pois te descobri a minha causa. Jeremias 20, versículo 12. A partir desse texto, podemos desprender que o coração do ser humano é um lugar que poucos podem conhecer, adentrar, contemplar. Lembram-se que o próprio Deus falou: conheço mais você do que você mesmo. Deus esquadrinha o coração dos homens, ou seja, Ele esquadrinha os nossos pensamentos, Ele esquadrinha os nossos sentimentos, Ele esquadrinha por que tomamos cada atitude, Ele esquadrinha a nossa adoração. No útero mesmo, da esposa de Jacó, Deus de Isaac, da Rebeca, Deus já via a guerra entre Esaú e Jacó no útero dela. Deus conhecia Jacó, um homem que valorizaria a vida espiritual. Mas Deus já via que Esaú viria a ser um homem que pendia apenas para o natural. Tanto que por causa de um prato de comida, ele vende a promessa de Abraão, a promessa da primogenitura. Então, Deus já vê, ele esquadrinha o coração do homem. Então, dentro disso, nós entramos no nosso terceiro tópico, que fala sobre as promessas para o coração. E uma é um coração feliz. Uma pessoa renovada, transformada. Ela não é uma pessoa atribulada. Sim, passamos por tribulações, mas atribulados nós não somos. Passamos por provações, mas uma vida aprovada nós não temos. O que nós temos é uma vida colocada aos pés de Cristo. Uma vida que Cristo cuida da vida de cada um, porque nós temos fé, nós temos confiança e vivemos para Ele num caminho de santidade. Por isso que a nossa síntese diz: Deus tem promessas de um coração novo. E o reflexo de um coração novo é um coração feliz, cheios de amor, que é derramado pelo Espírito Santo. Então, falando sobre um coração feliz, no Sermão do Monte, o próprio Senhor Jesus faz uma lista chamada o Grande Sermão do Monte, ou Sermão das Montanhas. E dentro disso ele fala sobre as bem-aventuranças. E ele mostra um estado de felicidade para quem manifesta as virtudes do reino de Deus. E para nós termos essa comunhão maravilhosa com o Espírito Santo, é mister a leitura da palavra de Deus. É necessário uma vida de oração e comunhão com Deus. É necessário uma comunhão plena com o Espírito Santo, porque no meio das adversidades você vai sentir a paz de Deus em seu coração, te colocando confiança, tranquilidade e entregando tudo nas mãos de Deus. A felicidade para o cristão não se encontra em coisas materiais, mas em praticar aquilo que agrada a Deus. Em Provérbios lemos: o coração alegre serve de bom remédio, mas o espírito abatido
virá a secar os olhos. Nós nunca vivemos tempos que pessoas têm dúvidas da própria salvação. Nunca vivemos um tempo onde a ansiedade tem derrotado muitos cristãos abençoados. Nós nunca vivemos um tempo aonde a tristeza e a angústia têm dominado o coração das pessoas. E o resultado disto é a falta de fé. Nunca, tanto na história de cristãos, temos ouvido uma geração de não acreditar no poder da sua própria oração. E orar é acreditar. Acreditar nesse Deus Todo-Poderoso, que ouve as nossas orações. E quando nós sentimos a sua resposta abunda dentro do nosso interior, trazendo paz e felicidade com Deus. Porque o nosso coração, ele começa a ser cheio de amor. O amor é a essência do cristianismo. Um crente cheio de amor, ele não vive uma vida de desavenças, uma vida de intrigas, uma vida de contendas. Pelo contrário, um coração que tem a essência do cristianismo vive a verdadeira expressão do cristão. E esta identidade é a demonstração do amor e do perdão. O apóstolo Paulo fala: e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então, tudo nós temos que estarmos colocando debaixo do altar e não fazer dos nossos sentimentos um baú aonde a gente pega as coisas ruins e deixamos todos guardados. Isso te afasta da presença, isso te bota longe da verdadeira essência de Deus. Tu tens sim, a religião permanece, mas a essência da fé, da plenitude e do amor, tu começa a sentir muito mais vazio. Então é necessário deixarmos o Espírito Santo derramar dos seus frutos em nosso coração, para sim termos a experiência e a certeza que o nosso coração é salvo. E um coração salvo é um coração cheio do amor. E Paulo ainda escreve: revestivos do amor, que é o vínculo da perfeição. E a paz de Deus, para que também fossem chamados em um corpo, domine em vossos corações e sejam agradecidos. Então, recapitulando esta aula que nós tratamos, somos seres tricotômicos. Temos corpo, temos alma e espírito. A parte espiritual vai nos fazermos adorarmos a Deus. A parte da alma está as nossas emoções e elas têm que ser intrínsecas na presença de Deus. Mas quando você começa a viver a tua vida guardando problemas, guardando rancores, logo você se afasta de Deus, porque não está no vínculo da perfeição. Quando temos o vínculo da perfeição, nós entregamos todas essas faltas diante de Deus. E Deus derrama, vendo, conhecendo o teu coração, que está quebrantado, Ele derrama o amor. E não há confusão numa vida assim. Por isso, o penhor do Espírito no coração. Nós sabemos que somos selados pelo Espírito. E temos o penhor. Mas o que nos confirma convosco em Cristo é que nos ungiu é Deus. Deus é que nos consagra, o qual também nos deu o penhor do Espírito em nossos corações. Então, é muito necessário tu cuidar do teu coração, não em tuas vontades mesquinhas,
vontades egocêntricas, mas como um verdadeiro cristão que está dentro da perfeição, cheio de caridade, cheio de amor, santidade, com domínio próprio, cheio de benignidade, bondade. Então, confiança, que é a fé, isso foi dada por Deus. Então, isso nos garante a garantia que o Espírito Santo está aqui, chamado de penhor da nossa herança. E esta é a garantia da vitória dos crentes, da igreja. Porque quando tocar trombeta, é o penhor do Espírito. Esse Espírito é que é o imã para nos encontrarmos com Ele nos ares. Portanto, o Espírito Santo é a maior garantia que Deus cumprirá todas as suas promessas feitas à sua igreja. Vamos para a nossa conclusão. Nessa lição, estudamos a promessa de um coração novo para a igreja. Ninguém pode ver o coração, pois ele se refere ao interior de cada um. A pessoa pode falar uma coisa, pensar outra. Pode prometer uma coisa e proceder de modo diferente. Tudo isso faz parte das fraquezas da condição humana. Contudo, mediante a sua onisciência, Deus sabe de tudo e de todas as coisas, tanto do universo quanto do coração do ser humano. Ele é o Senhor que esquadrinha o nosso coração, prova os pensamentos e recompensa cada um conforme as suas ações. Queremos agradecer você que esteve conosco aqui no nosso canal, na lição número 7 da ADC TV Criciúma para o mundo. Continue conosco e até a próxima aula, assim, se Deus permitir. Até lá!